Olá, querido irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aí para olhar, para assistir este culto e que a fé seja fortalecida em seu coração, na sua vida. Saúdo a você, querido irmão, com a palavra do Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse verso nós precisamos lembrá-lo naqueles momentos onde nós estamos enfrentando alguns problemas, algumas doenças, algumas crises, onde nosso coração fica agitado, onde nossa cabeça fica cheia de perguntas, de questionamentos, de dúvidas. E aí nós temos que lembrar deste salmo de novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que possamos nos aquietar diante de Deus e encontrar a paz que Ele oferece a todos que o buscam. Esse culto nós celebraremos em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que tenhamos um ótimo culto. Amém. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças e no mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Você concordaria com aquela frase, há males que vêm para o bem? Você concorda comigo? Você concordaria que alguma coisa ruim possa ser usada para o bem? Como Deus pode permitir que o mal traga destruição, perdas para a nossa vida, para a vida dos seus filhos, para a vida desses filhos que temem a Deus, que buscam a Deus em primeiro lugar? Porque Ele não nos protege de pessoas ruins, de acidentes, de tragédias? Para responder essas perguntas, nós temos que olhar para trás, para o começo do próprio mal. Lúcifer era um anjo e ele não estava contente em estar simplesmente perto de Deus. Ele queria estar acima de Deus. Lúcifer não estava satisfeito em adorar a Deus. Ele queria ocupar o trono de Deus. E de acordo com o livro de Ezequiel, não havia entre os anjos alguém que tivesse a beleza e a maldade de Lúcifer. Como diz, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Caminhava entre as pedras brilhantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Os anjos, como nós seres humanos, nós somos criados para servir e adorar a Deus. E foi-nos dado livre arbítrio, tanto a nós como para os anjos, livre arbítrio, o poder
de escolher adorar a Deus ou não. Agora, tanto Isaías como Ezequiel descrevem um anjo mais poderoso do que qualquer ser humano, mais belo do que qualquer outra criatura, porém mais tolo do que qualquer ser que já tenha existido. E esta foi a razão da sua queda. Isaías 14 é entendido como o motivo da queda de Lúcifer, o motivo dele ter sido expulso do céu, do paraíso. Diz lá: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Uma vez que ele tentou ser como Deus, Satanás, por isso, ele se afastou de Deus. E então ele passa a história toda tentando nos convencer a fazer o mesmo. E não foi essa a estratégia que ele tentou usar lá no jardim do Éden com Adão e Eva? Vocês serão como Deus. E ele não mudou nada. Ele é tão egoísta agora como ele era naquele tempo. Tão tolo agora como ele era naquele tempo. E ele é simplesmente tão limitado agora como ele era naquele tempo. Mesmo quando o coração do Lúcifer era bom, ele era inferior a Deus. Todos os anjos são inferiores a Deus. Deus conhece tudo. Eles só conhecem o que Deus revela para eles. Deus está em todos os lugares. Está comigo, está aí com você. Eles só podem estar em um lugar. Deus é todo poderoso. Os anjos só têm poderes até onde Deus permita que eles tenham. Todos os anjos, inclusive Lúcifer, são inferiores a Deus. Isso talvez possa surpreender você, mas Satanás é um escravo de Deus, é um servo de Deus. Ele não quer ser. Ele não pretende ser, ele não gosta de ser, não gostaria de nada menos do que construir o seu próprio reino, mas ele não pode. Toda vez que ele tenta promover a sua causa, ele acaba por promover a causa de Deus. Ele precisa de permissão de Deus. Ele não está simplesmente livre para devastar as pessoas como ele bem quiser. Ele prefere que você pense, que você entenda ele como uma força independente com poder ilimitado. Mas Satanás, ele não tem poder nenhum, exceto aquele que Deus permite que ele tenha. E ele gostaria que você nunca ouvisse as palavras que nós encontramos lá na primeira carta a João. Diz assim: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, o diabo. Todos temos a doença do mal. Eu, você, todos nós temos a doença do mal dentro de nós. Até a pessoa mais mansa que você conheça tem uma tendência de, em algum momento da vida, se admirar. E o mesmo parece que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um currículo impressionante. Ele conseguia audiências pessoais com Jesus. Ele teve visões celestiais. Ele era um apóstolo escolhido por Deus, autor de alguns livros da Bíblia. Ele curou pessoas em nome de Jesus. Algo extraordinário. Poucas pessoas podiam se igualar a ele. Eu acho que ele sabia disso. E ele começou a se achar um cara bom, talvez até o melhor dentre os discípulos. E Deus, que amava Paulo e odiava o orgulho, protegeu o Paulo contra esse pecado. E ele usou Satanás para isso. Olha o que encontramos em 2 Coríntios 12. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Não nos é dito o que seria esse espinho na carne.
Mas nos é dito qual é o seu propósito: manter Paulo humilde. O espinho na carne, alguns dizem que era uma dor, outros dizem que ele estava cego, manco, outros dizem que era uma pessoa que vivia ao seu lado e essa pessoa era um tormento para ele, constante. Nós não sabemos o que vinha a ser este espinho na carne, mas sabemos que o mensageiro estava sob o controle de Deus. Isso nós sabemos. Veja agora o que o Paulo diz, lá em 2 Coríntios 8. 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim como Jesus orou 3 vezes no Getsemane para que Deus afastasse de si o cálice do sofrimento, e o Pai disse não, mas enviou um anjo para consolar. Paulo, ele orou 3 vezes para Deus, pedindo para que tirasse de si este espinho na carne. Porém a resposta de Deus foi não. Ele deu forças para suportá-lo. Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas Ele nos dá forças para enfrentá-lo de uma forma vitoriosa. Paulo, ele orou na sua aflição, ele orou a Deus, ele orou com insistência, ele orou especificamente, e mesmo assim, Deus disse não. Satanás e as suas forças foram simplesmente ferramentas nas mãos de Deus para fortalecer o seu servo. Paulo, ele faz uma transição muito interessante entre visões celestiais e o espinho na carne. Deus sabe equilibrar muito bem nossa vida entre bênçãos e fardos, sofrimentos e glória. Ele sabe equilibrar a nossa vida. E assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, também nós aprendemos pelo sofrimento. O espinho na carne impediu que Paulo se inchasse de orgulho diante das visões celestiais que ele teve, que Deus permitiu que ele tivesse. Satanás, com isso, ele tinha a intenção de esbofetear o apóstolo Paulo. Deus tinha a intenção de aperfeiçoar o seu discípulo. O sofrimento, ele nos põe em nosso devido lugar, ele quebra o nosso orgulho. O propósito de Deus, meu querido, não é a tua destruição, não é o teu sofrimento, não é o teu choro, não é a tua dor. O propósito de Deus é a tua qualificação, o teu aperfeiçoamento. É isso que ele deseja. O sofrimento levou Paulo à oração. O sofrimento, ele nos mantém de joelhos diante de Deus, para que a gente possa ficar de pé diante dos homens. Jamie Parker, um estudioso da Bíblia, ele diz em um dos seus livros: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. E aí, meu querido, você ora uma semana, um mês, por algum motivo específico, e nada acontece. Mas você esteve um mês na dependência de Deus, ligado a Ele. Conheço exemplos de pessoas em que oraram a sua vida toda pela conversão do seu filho, e aquela mãe não viu a conversão do seu filho. Apenas depois da sua morte, aquele filho se converteu. Por que esta oração não foi respondida enquanto aquela mãe ainda estava viva? Aquela mãe viveu na dependência de Deus. Ela viveu de joelhos diante de Deus. Outro exemplo do diabo como servo de Deus, como escravo de Deus, é a tentação de Jó. O diabo questiona a fé de Jó, e Deus
lhe dá então a permissão para testá-la, a aposta mais louca da história. Pois bem, diz Deus, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Deus dá a permissão e estabelece os limites da luta. Jó passa no teste e Satanás se queixa, dizendo que Jó teria caído se ele fosse forçado a enfrentar a dor. Mais uma vez, Deus dá a permissão e os limites. Ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a sua vida. A dor e as perguntas foram muitas. Foram inúmeras, inquestionáveis. Mas no final a fé e a saúde do Jó foram maiores do que nunca. Mais uma vez, talvez nós não entendemos a razão do teste, mas nós conhecemos muito bem a fonte. Satanás ele não tem poder, exceto aquele que Deus permite ter. E mesmo quando parece vencer, Satanás ele perde. Eu imagino Satanás rindo naquele momento da crucificação de Jesus. Eu venci, olha só, ele está morrendo, sofra. Mal sabia ele que aquilo era um propósito muito, muito maior. Martim Lutero, ele acertou em cheio quando ele descreveu o diabo como ferramenta de Deus, uma enxada usada para cuidar o jardim de Deus. E com certeza, uma parte do castigo de Satanás é a frustração que ele sente em servir sem querer como ferramenta de Deus para aperfeiçoar os seus fiéis, aperfeiçoar os seus discípulos. Centenas de anos antes, o apóstolo Paulo, outro líder judeu, lutou contra o seu ego, mas perdeu. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido diante de um povo como a pessoa mais fiel, mais temente a Deus, um exemplo de fé, de testemunho de vida. Ele era uma pessoa íntegra. Este cara vai ser o nosso rei. E Saul foi consumido por ciúmes. Porque um tal de Davi apareceu. Davi, ele era filho mais novo de uma família e ele cuidava de ovelhas. Mas quando Davi apareceu, ele roubou a cena, ele roubou a atenção. Davi, tudo o que ele fazia era melhor. Ele impressionava mais as mulheres. Ele até conseguiu matar o gigante que fazia Saul tremer de medo. E então Saul foi consumido por ciúmes. Em vez de ele se alegrar pelos dons que ele deu a Davi, ele ficou com ciúmes. E então Deus, para libertá-lo deste ciúme, Deus recrutou a ajuda do seu escravo Satanás. Olha o que diz lá em 1 Samuel 18. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva na sua casa. Tem momentos, gente, que o nosso coração fica tão duro, os nossos ouvidos tão fechados, e nós nos tornamos insensíveis para Deus. E isso nos leva a sofrer as consequências das nossas escolhas. E nesse caso, Satanás foi libertado para atormentar Saul. Se Saul então não quisesse beber da bondade de Deus, então que passasse bebendo o pior da vida. Que ele seja levado ao desespero para que possa ser trazido novamente para os braços de Deus. Saul, sendo atormentado por um espírito maligno, em consequência do ciúme que ele tinha por Davi, ele sentia paz somente quando Davi tocava a sua harpa. Notem, aquele quem Saul mais odiava, não conseguia ver na frente, era o único que conseguia lhe trazer paz.
Vocês estão vendo como Deus quebra o nosso orgulho? Estão vendo? Por mais duro que pareça, Deus permitirá que uma pessoa viva o pior aqui na terra, na esperança de despertar a fé desta pessoa. O amor santo, ele faz escolhas muito difíceis, que é levar o seu filho a sofrer as consequências das suas escolhas. Imagino que talvez alguns que estão me olhando seja pai. Eu sou pai. E a pergunta: você já deu alguma palmada no seu filho? Você gostou? Te deu prazer dar alguma palmada no seu filho? É provável que não. Com certeza não. Então significa que você nunca mais vai dar uma palmada? Não, se precisar eu vou dar outra. Mas como a última opção, como propósito de ajudar, de chamá-lo de volta à linha, de se arrepender, eu vou conversar de novo, eu vou chamar a atenção, e se não tiver mais o que fazer, como última opção, então eu vou dar uma palmada, mas na tentativa de trazer este meu filho de volta para o caminho, de volta para o rumo. Ele é meu filho, ele leva o meu nome, ele me representa, ele não pode se comportar de qualquer jeito. E você, meu querido, sabia que é filho de Deus? Será que Deus gosta de ver a angústia e o vício dos seus filhos? Um pai gosta de disciplinar os filhos? Não, não gosta. Mas o amor faz escolhas difíceis. O resultado da disciplina, ele deve ser correção, arrependimento, não miséria. Algumas pessoas, elas são despertadas com uma conversa, com um tapinha no ombro, um diálogo. Outras precisam de um sarrafo. Outra ocasião em que Deus usa o seu escravo Satanás para cumprir os seus propósitos é na vida de Pedro. Veja a advertência que Jesus faz. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como farinha, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você percebe quem está no controle? Mesmo tendo um plano, Satanás teve que pedir permissão. Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, e esta é a prova. Esta é a prova. O lobo, ele não pode chegar até as ovelhas sem permissão do pastor. E o pastor só vai permitir um ataque até as ovelhas se a longo prazo o ganho compensar a dor. Jesus estava permitindo que Pedro passasse por uma provação, para que ele pudesse ser encorajado, para depois estimular a fé dos seus irmãos. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Deus sabe que a igreja, ela precisa de testemunhos vivos do seu poder. A sua dificuldade, a sua doença, o seu conflito, talvez estejam te preparando para que você seja uma voz de encorajamento para os seus irmãos na fé, para esta comunidade, para esta igreja na qual você participa. Tudo o que você precisa lembrar é das seguintes palavras: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, aí que você é forte. Isso é um grande paradoxo do cristianismo. Quando você é fraco, quer dizer que você é forte. Porque quando você está doente,
você ora. Quando alguém da tua família está enfrentando algum problema, aí você vai na igreja. Quando o teu filho está doente, aí você lê a Bíblia. Quando você é fraco, quando você está com dificuldade, quando você está doente, aí você procura Deus. É isso que esse versículo quer dizer. Quando você é fraco, você é forte. Talvez Deus ainda não tirou de você a sua aflição. Mas Ele te capacita todos os dias para enfrentá-la de uma forma vitoriosa. Tenha certeza que você é um testemunho vivo para as pessoas que estão na tua volta. Talvez as pessoas ainda não reconheceram, mas você é um testemunho vivo do poder de Deus na tua vida. Deus não deu explicação para Paulo, não deu explicação para Jó, não deu explicação para Saul. Ele deu promessas. Minha graça te basta. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Os nossos sentimentos, eles mudam do dia para a noite. Mas as promessas de Deus, essas não mudam. A tua salvação, ela está baseada nas promessas de Deus e não nos teus sentimentos, naquilo que você sente. A tua promessa está firmada na palavra de Deus, em suas promessas, e ela não muda. Deus te ama. A graça de Cristo esteja contigo. Amém. Quero desejar a bênção de Deus para a sua vida. Quero desejar que essa bênção do Senhor te acompanhe, te capacite, te ilumine e te fortaleça, sempre de novo. Em meio às suas aflições, angústias, em meio às suas bênçãos, que o Senhor possa te guardar e que você possa encontrar Deus, aquietar-se e encontrar Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. E que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Vamos então nesta paz do Senhor Jesus.